E você sabia que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 18 milhões de brasileiros são considerados obesos, segundo o novo balanço divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica? As cirurgias de redução do estômago cresceram 6,25% em 2005, 6,25%. E no ano passado, 93,5 mil pessoas, bastante, né? Foram submetidas a esse procedimento. Para falar sobre obesidade mórbida e os seus tratamentos aqui no programa, eu estou recebendo o Dr. Otávio Cansanção de Azevedo. Ou Azevedo só, Azevedo, que é cirurgião bariátrico. Seja bem-vindo, doutor. Fez boa viagem? Boa viagem. Pegou chuva não, né? Não, sol bonito. É um número grande, né, de pessoas se submetendo É bastante gente. à cirurgia. Será que as pessoas ficaram mais confiantes ou é porque o país está mais gordinho mesmo? As duas coisas, né? A cirurgia bariátrica, ela vem crescendo primeiro porque as pessoas veem os bons resultados. A cirurgia já tem muitos anos, então hoje em dia a técnica está bem dominada e estabelecida, tem vários profissionais habilitados que fazem a operação com segurança e também a nossa população vem cada vez mais se tornando obesa, né? No nosso estilo de vida atual. A partir das crianças já, né? A partir das crianças, exatamente. Nós somos programados para sermos caçadores-coletores nas savanas africanas, ou seja, vivemos em atividade constante, pelo menos 90 minutos de coração acelerado, todo dia, atividade física. E, evidentemente, a alimentação que nós tínhamos nessa época, e que nosso sistema digestivo é programado, é uma alimentação não pré-digerida como hoje, e sim uma alimentação in natura, onde você gasta energia para digerir. Hoje Até em dia, para mastigar, né? Hoje em dia nós não fazemos exercício e gastamos pouca energia para digerir os alimentos pré-digeridos que nos são oferecidos. Então, isso é um modelo experimental da obesidade. E como isso vem acontecendo desde a mais tenra idade, porque as crianças já estão no computador, já são crianças que não se movimentam tanto quanto no passado, né? Sim. Acho que eles nem sabem mais o que quer dizer pique-esconde, brincadeiras que a gente tinha, que era de correr para lá e para cá. A criançada de hoje em dia nem conhece. Se você falar, vão achar que você é um ET, né? Nossa, o que é isso? Correr, credo. Vou sentar aqui, pegar meu computador, meu tablet, né? Enfim, meu iPhone. Vou meter bronca. Por isso que cada vez mais a nossa população fica obesa. Agora, quando se considera obesidade mórbida, doutor? Obesidade mórbida, para indicação de operação, é o paciente que tem um índice mais do que 40. Então, você pega seu peso, divide pela altura, dá um resultado. Divide pela altura de novo, dá um número. Quando esse número for maior que 40, ou entre 35 e 40, com alguma doença associada à obesidade, que são várias, esse paciente é um candidato à operação bariátrica. Alguém tem celular aí para fazer uma continha? Aqui todo mundo brinca de pega-pega, você viu? Ninguém tem celular, todo mundo conhece a brincadeira que eu falei há pouco. Vamos ver aí, ó. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho 1,68 m e peso 100 quilos. Então, para fazer a continha do IMC é? 100 dividido por 1,68, pega o resultado, divide por 1,68, dá o índice dela. 100 dividido por 1,68, o resultado 1,68. Divide por 1,68 de novo. Já fizeram lá na técnica, o nosso diretor já fez, deu 35 e uns trelelé. Então, 43. Qual o nome dela? É Carolina. Se a Carolina tiver alguma doença associada à obesidade, como diabetes, pressão alta, depressão, refluxo, doença do refluxo, pedra na vesícula, e uma série de outras, diabetes mellitus, uma série de outras doenças, ela é uma candidata à operação. A partir de quanto que é a obesidade mórbida? 40. Entre 35 e 40. Mas aí ela já está pré. Entre 35 e 40, que é onde ela está, precisa de alguma doença associada à obesidade, onde potencialmente, se ela emagrecer, essa doença pode melhorar muito ou até mesmo curar. Agora, doutor, só se faz cirurgia bariátrica quem tem mais de 40 ou nem sempre? No caso dela. Quem tem mais de 40 ou entre 35 e 40 com essas... Com associação de alguma doença, né? Nós pedimos para voltar aqui o doutor, porque ficaram algumas perguntas, eu prometi, então quero fazer aqui. Você que está assistindo aí o nosso programa e que também ficou em dúvida, se quiser, deixa eu ver que horas são, 16h17, for rapidinho, ainda está tempo de responder agora. É santareceita@tvaparecida.com.br
ou através do Facebook. Homens e mulheres passam pela cirurgia da mesma forma? A recuperação é muito difícil? É mais difícil para homem ou mulher? É a Tereza de Campo Limpo, São Paulo, quem está perguntando. É da mesma forma. Homens e mulheres passam e a recuperação é da mesma forma. E como é a recuperação, doutor? A recuperação, como a gente faz por videolaparoscopia, que é aquela operação moderna, dos furinhos, então o paciente hoje ele fica internado 3 dias, ele opera um dia, no outro dia ele vai ser submetido vai reintroduzir a dieta e ser observado, e no outro dia ele tem alta. O paciente fica 3 dias no hospital. Ele tem alta já andando normalmente, já fazendo todas as atividades, a não ser exercícios físicos vigorosos. E aí ele começa a perder peso? Que tipo de cirurgia? Então, existem vários tipos de operação. Então, existe a operação, existem basicamente 2 operações que são consagradas, que é a que tem um desvio intestinal e a que só diminui o tamanho do estômago. E aí, dependendo do paciente, a gente faz uma ou outra. Aí a gente o que diminui o tamanho do estômago, diminui o tamanho de que maneira? Diminui, a gente grampeia. Tem um vídeo, se a gente puder passar. Então vamos mostrar. Tem um vídeo da gastrectomia vertical. Que é essa de 1 minuto. Que é essa que diminui. Nós temos 2, vamos pôr os 2. Aí você vai explicando pra gente, tá? Então a gente tem 2 vídeos. Então esse é o balão gástrico, que é um procedimento, não é uma cirurgia, onde se coloca um balão no estômago do paciente, enche o estômago com um líquido, e aí isso ocupa o recipiente gástrico e faz com que o paciente não consiga ingerir. Esse balão, Pera um pouquinho, doutor. Ele vai conseguir ingerir. Exato, mas porque ele vai ocupado sentir fome. Vai sentir fome. E aí? Então, é por isso que o balão, ele não é uma técnica muito boa para quem visa um emagrecimento definitivo. Tá. O balão, ele é indicado para aquele paciente que é muito gordo, e aí você quer emagrecer ele para fazer um procedimento definitivo. Essa é a indicação boa do balão. Qual foi o paciente mais gordo que o senhor já operou? 198 quilos. 198? Essa pessoa andava? Andava. Com 198 quilos? 198 quilos. Caramba. Então, o balão gástrico, você emagrece e o paciente faz um procedimento definitivo. Tá. Ele é muito usado por pessoas que não são tão gordas, aí coloca o balão só pode ficar de 6 a 8 meses, coloca um balão para emagrecer e depois tirando o balão, fala, bom, eu vou continuar magro. Só que o que é que os trabalhos mostram? Os trabalhos mostram que esse paciente, ele volta a engordar ou no peso que ele tinha ou até mesmo mais. Nossa, por quê? O que acontece? O que é que o organismo interpreta assim? Então, você colocou um balão, o organismo sente fome, quer absorver e não consegue. Então, o organismo interpreta que passou fome esse período todo. Quando você tira o balão, há uma grande produção de hormônios digestivos, como hormônios da fome, que o organismo interpreta o quê? Agora eu posso comer e armazenar. Então, há uma fome muito grande do paciente, há um efeito rebote muito grande, e aí o paciente começa a comer de uma forma que ele não consegue controlar e tem um reganho de peso. Então, os trabalhos mostram que o balão não funciona muito bem quando você visa o emagrecimento definitivo. Então, pera, mas pelo que você está dizendo aí, doutor, então é a mesma coisa da pessoa tentando emagrecer, fazer a bobagem de tomar o café da manhã, ficar quase o dia todo sem comer nada e jantar. Exatamente. O organismo vai entender a mesma coisa. Só que aqui você faz isso por 6 meses. Então, imagine, piorou. Exatamente. Mas então é uma outra coisa que não funciona para emagrecer. Para ficar o dia inteiro emagrecimento sem comer. definitivo, tanto que não é indicado. Ele é indicado para aquele paciente que é muito gordo. Você põe o balão. Aí ele emagrece 20% do peso. E aí ele diminui o peso e o risco operatório dele fica muito menor. Certo. Tecnicamente, a cirurgia fica mais fácil de ser feita. E aí você tira o balão e faz um procedimento definitivo. Essa é a boa indicação do balão. Tem um outro vídeo, Felipe? Vamos colocar já, então? Então, muitas vezes as pessoas comparam o balão a essa operação, que é a gastrectomia vertical. Essa é melhor. Essa é como se fosse um balão definitivo, a grosso modo. Por entendi. quê? Porque aqui você vai diminuir definitivamente o tamanho do estômago. Faz-se por videolaparoscopia. Mas o que é esses parafusos? São os furinhos que você coloca para poder acessar a cavidade abdominal. Com as pinças, através daqueles furinhos, com a câmera, a gente acessa a cavidade abdominal. E aí, aqui está o estômago normal. Nós vamos diminuir o estômago definitivamente com um grampeador cirúrgico. Então, o grampeador é o que vai cortar o estômago e deixar ele, fazendo desse estômago normal um tubo fino e estreito. E o que sobrou? O que sobrou, cerca de 10, 15% do tamanho original. Então o paciente vai ter, tira
E aí fica só um tubozinho fino E estreito. sai como isso? Sai por um dos furos, a gente torce ele, puxa ele E devagarzinho. puxa. Exatamente, faz ele fininho. Então o que acontece? O paciente aqui é um procedimento definitivo. Você tirando o estômago, o paciente vai produzir menos hormônio da fome para sempre. Tá certo. E quando ele comer pouco, ele vai se sentir saciado. Então, essa é a cirurgia como se fosse o balão definitivo, ou seja, o paciente ele diminui definitivamente o tamanho do estômago. Quem Então, não pode fazer? essa operação, quem tem um risco cirúrgico muito aumentado, então isso tem que ser muito bem avaliado no pré-operatório, e a gente tem que avaliar muito a psicologia do paciente, a aceitação dele para que ele vai comer pouco, para que num pós-operatório ele não tenha problemas de depressão, de não aceitação da sua nova condição. Então isso tem que ser muito bem, o paciente tem que ser muito bem preparado no pré-operatório. Bom, nós vamos seguindo aqui com o programa. Eu volto, tem várias perguntas para responder as perguntas do público, ok? Volta aqui pra gente continuar essa conversa, né, sobre a cirurgia. E eu tô vendo aqui, doutor Otávio, que tem várias perguntas. Então vamos ver se a gente consegue responder rapidinho. Gostaria de saber se uma pessoa que tem mais de 150 quilos, 27 anos, pode fazer essa cirurgia, essa que nós mostramos por último. Qual é o nome dessa? Gastrectomia vertical. Redução de estômago. Redução de estômago é um nome que se dá a todas as operações bariátricas, de grosso modo. Nossa, essa é muito difícil. Essa é gastrectomia, tirar o estômago vertical. Tá, é isso daí. Pode fazer esse tipo de cirurgia? Pode fazer, Pode? dependendo do... 27 anos. Então, depende da altura, fazer o IMC. Se enquadrar dentro daqueles critérios, mais que 40, ou entre 35 e 40 com uma doença associada, pode ser feita sem nenhum problema. Agora, tem muita gente se referindo aqui ao bypass, não é a mesma coisa? Não, bypass é outra outro operação. tipo. Exatamente, é outro tipo Tá de operação certo. que também é muito feita, também é... Tá. Agora, Suzana Salgado, ela não diz de onde é, mas boa tarde para você também, obrigado pela audiência. Gostaria de saber do doutor, Cláudio, se essa cirurgia é realizada pelos convênios médicos ou só de forma particular, para quem tem indicação, no caso, obesidade grau 2, né? E quais as vantagens em relação a essa cirurgia comparada à tradicional? Então, os convênios, eles são obrigados a cobrir essa operação quando o paciente tem indicação. Então, tá. Nem que seja na justiça. Essa operação ela está no rol da ANS, né, tá. da Agência Nacional de Saúde. Então, e todos no caso os procedimentos dela, grau que 2. estão no rol da ANS pode ser feito. Se ela grau 2 depende do que ela chama de grau 2, qual é o IMC dela. Por isso que precisa ter uma indicação precisa. Se então, tem o peso indicação, e a altura. Se tiver indicação, o convênio cobre. O convênio cobre. Nem precisa entrar na justiça. Não precisa, o convênio cobre. Hoje em dia isso já está muito sacramentado. E você fez algumas considerações em relação ao balão gástrico, mas em outros tipos de cirurgia, ela é vantajosa também? O balão gástrico? Não, você fez algumas comparações em relação a essa e o balão gástrico, né? Ela está perguntando com referência a outros tipos de cirurgias. Hoje em dia, se faz basicamente duas operações, que é essa e o bypass. Tá. Então, a gente precisa ver o paciente e, caso a caso, a gente indica um ou outro. As duas são muito boas. Tá certo. Mas a gente precisa conversar. Isso aí é muito individualizado. Tem indicações para uma e para outra. Exatamente. A gente conversa com o doente, vê quais são as expectativas dele e indica uma ou outra operação. Entendi. Oi, Claudete, gostaria de saber mais sobre essa cirurgia no intuito de reduzir diabetes. E também se esse procedimento tem chance de ser coberto pelo convênio. Acho que o que mais estão perguntando aqui é isso, o doutor já explicou. É a Hélia, Hélia Carolina, de Nova Odessa, São Paulo. Agora, diabetes, melhora tudo? Depois? Melhora muito o diabetes. Deve melhorar. Tanto essa operação quanto o bypass. Então, precisa ver que diabetes o paciente tem, porque não são todos os diabetes que melhoram. Tem dois tipos de diabetes, só melhora aquele diabetes que é relacionada à obesidade. Melhora outras coisas? Melhora muito. Tudo, né? Melhora quando você perde o peso, melhora a autoestima, melhora a depressão, desempenho melhora sexual refluxo, deve melhorar tudo. Melhora ânimo, vontade de passear. Exatamente, é verdade. melhora tudo. Então, olha, se você se interessou e quiser saber mais, eu vou deixar aqui um endereço eletrônico onde você consegue ter muitas informações a respeito. É o www.cirurgiadaobesidade.med. Se inscreve. Tá aí no vídeo, não apareceu? Tá, coloca aí pra gente. Med, você vai ver aí. .br. Então é www.cirurgiadaobesidade.med.br. Tá certinho?
Certinho. É isso? Aí você vai ter outras informações nesse site. Tá certo. Eu gostaria que você voltasse ainda mais vezes pra gente continuar conversando, Com né? certeza. Tem muito assunto Muito aqui pra obrigado, gente. Viu? Obrigada, doutor. Até logo, Muito foi um obrigada prazer. por ter vindo. Uma boa viagem.